Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes no cuidado com a saúde materna, que é o diabetes gestacional. Vamos falar sobre as suas causas, prevalências, mecanismos fisiopatológicos e principalmente as evidências científicas que justificam o rastreio, o diagnóstico e também o tratamento dessa condição. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar muito bem informado. É importante ressaltar, gente, que os números de casos do diabetes gestacional ele vem crescendo tanto no Brasil quanto no mundo. E entender a fisiopatologia dessa condição é fundamental para o manejo adequado e para orientar bem as pacientes. E aí, quando a gente fala da prevalência do diabetes gestacional, né? O diabetes gestacional ele é definido como a intolerância aos carboidratos que aparece pela primeira vez durante a gravidez. No Brasil, a prevalência ela gira em torno de 18%, segundo os dados da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, mas esse número ele pode variar de 6 a 20% dependendo da população avaliada e dos critérios de diagnóstico utilizados. Tá? Grupos com maior risco incluem mulheres com sobrepeso ou obesidade, né, ali com histórico familiar de diabetes tipo 2, também idade materna mais avançada e pertencentes a etnias com maior predisposição, como indígenas, pessoas negras, asiáticas, enfim. Além disso, há variação conforme a localização. Então, zonas urbanas geralmente registram mais casos do que as áreas rurais. E aí, gente, fica aquela dúvida, o que acontece com o corpo na gravidez? Então, durante a gravidez, o corpo da mulher passa por diversas adaptações hormonais. E uma das principais mudanças é o aumento da resistência à insulina, principalmente no segundo e terceiro trimestre. E isso, gente, ele é fisiológico, né? Qual que é a ideia? A ideia é garantir que mais glicose esteja disponível ali para o bebê, né? Então, o pâncreas ele precisa compensar essa resistência produzindo mais insulina, mas nem sempre essa compensação é suficiente e aí é que entra o diabetes gestacional. Tá? Nas mulheres que desenvolvem diabetes gestacional, as células beta-pancreáticas elas não conseguem acompanhar essa demanda. Qual que é o resultado? O nível de glicose no sangue sobe, né, que a gente conhece aí como a famosa hiperglicemia. E aí, qual que é a base fisiopatológica, né? O diabetes gestacional não é simplesmente um pouco de açúcar alto na gravidez. Ela envolve uma tríade de alterações metabólicas, né? Primeiro é a resistência aumentada à insulina, a segunda é a deficiência na secreção de insulina e terceiro a produção exagerada de glicose pelo fígado. Ou seja, a mulher com diabetes gestacional tem um metabolismo que já vinha vulnerável e a gravidez só revelou isso. E aí, qual que é o mecanismo celular, né? O que acontece lá no nível celular? Mesmo que a ligação da insulina com seu receptor ele continue funcionando, a sinalização pós-receptor fica comprometida. Né? Isso acontece porque há reduções da fosforilização dos receptores de insulina e queda na expressão de proteínas como a IRS1, né? Principalmente ali no músculo esquelético. Além disso, a gente observa aumento de marcadores inflamatórios, como interleucina 6, leptina, fator de necrose tumoral alfa e também queda de adiponectina, né? O que piora ainda mais a resistência à insulina. Outro detalhe importante é que há uma diminuição da expressão e da translocação dos transportadores de glicose do tipo 4, né? O que a gente conhece também como GLUT4 ali nos adipócitos. Tudo isso contribui para a dificuldade que o corpo tem em usar a glicose de forma adequada. E aí, o tecido adiposo também sofre com isso. Então, mulheres com diabetes gestacional apresentam menor expressão do receptor PPAR, que é um alvo das glitazonas, né? Medicamentos ali usados no tratamento do diabetes tipo 2.
Além disso, né, elas têm níveis elevados de ácidos graxos livres circulantes, o que agrava a resistência periférica à insulina. E aí a gente tem o problema dos riscos futuros, né? É um ponto muito importante. Mesmo que a glicemia ela volte ao normal após o parto, o risco ele não desaparece. Né? Então, mulheres com histórico de diabetes gestacional têm até 10 vezes mais chance de desenvolver diabetes tipo 2 ao longo da vida. Né? Estudos mostram que até 70% dessas mulheres podem evoluir para o diabetes tipo 2 em algum momento, né? Principalmente se houver obesidade, sedentarismo ou histórico familiar. Né? A gravidez, portanto, ela funciona como um verdadeiro teste de estresse metabólico. Né? Ela revela uma predisposição oculta no corpo, algo que talvez passasse desapercebido fora desse contexto hormonal ali tão intenso. Então, a mensagem que eu quero deixar para você, né, que é profissional de saúde, diabetes gestacional não é só um detalhe do pré-natal, né? É um marcador de risco importante ali para o futuro metabólico da mulher e também do bebê. Então, quanto mais cedo a gente identifica, orienta e acompanha essas pacientes, melhor é o desfecho, tanto no curto quanto ali ao longo prazo. E agora nós falamos sobre um assunto extremamente importante que é as evidências científicas que justificam o rastreamento, o diagnóstico e também o tratamento do diabetes gestacional. Né? Esse é um tema que vem sendo estudado há décadas e as pesquisas atuais são muito claras. Tratar o diabetes gestacional faz diferença sim, tanto para a mãe quanto para o bebê. Tá? Então, a preocupação com a intolerância à glicose ali durante a gestação, ela não é nova, né? Desde a década de 1940 já se sabia que essa alteração, mesmo que não configurasse um diabetes franco, poderia trazer riscos maternos e perinatais importantes. Mas por muitos anos o foco era outro, era identificar mulheres com maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 depois da gravidez. Então, foi só mais recentemente que estudos bem desenhados começaram a mostrar que o tratamento do diabetes gestacional traz benefícios imediatos durante a própria gestação e no momento do parto, né? E aí a gente fala sobre três principais estudos que transformaram essa visão. E um deles é o estudo ACOIS, né? Ali foi o primeiro grande estudo realizado ali na Austrália e na Nova Zelândia, e ali foram incluídas cerca de 1.000 gestantes, todas com algum fator de risco para o diabetes gestacional ou com resultados alterados no teste de triagem com 50 gramas de glicose. Tá? Essas mulheres elas fizeram o TOTG com 75 gramas entre a 24ª e a 34ª semana, e mesmo sem alterações graves, foram divididas em dois grupos. O grupo de intervenção, que recebeu orientação alimentar, controle da glicemia ali em casa e uso de insulina se for necessário, e o grupo controle, que seguiu apenas o cuidado padrão. O resultado foi impactante, né? Os desfechos perinatais graves, como morte fetal, distócia de ombro, fratura ou paralisia de nervo, foram 4 vezes menores do grupo tratado. Então, ali teve um desfecho de 1% contra 4% do grupo controle, tá? Então, mesmo com maior indução do parto, não houve aumento de cesáreas, ou seja, o que a gente pode concluir é que o tratamento foi seguro e foi eficaz. Né? Depois a gente tem o segundo estudo relevante, ele veio dos Estados Unidos, realizado pela rede da Maternal Fetal Medicine Units, né, que é a unidade de medicina materna fetal. Aqui o foco ela foi nas gestantes com diabetes gestacional leve. Foram 958 mulheres, todas com diagnóstico de diabetes gestacional entre a 24ª e 31ª semana, randomizadas para o grupo controle, com pré-natal convencional, e o grupo tratamento, ali com dieta, controle glicêmico e insulina se for necessário. E o que eles encontraram? Mesmo sem diferença nos desfechos primários, o grupo tratado teve reduções expressivas em peso médio ao nascer, massa de gordura do recém-nascido, frequência de bebês grandes para a idade gestacional, partos com distócia de ombros, casos de hipertensão gestacional e necessidade de cesárea. Ou seja, mesmo o diabetes gestacional leve
pode e deve ser tratado, porque o impacto clínico é significativo. E aí a gente teve o terceiro estudo, né, que é o mais abrangente, que é o estudo RAPO, né? Ali foram mais de 25 mil gestantes avaliadas em 15 centros de 9 países entre a 24ª e 32ª semana de gestação. Todas fizeram o TOTG com 75 gramas de glicose, mas os resultados só eram revelados se fossem muito alterados para que o acompanhamento clínico não influenciasse os desfechos. E o que os dados mostraram? Mesmo valores abaixo do limiar diagnóstico já estavam associados a desfechos negativos. Vou dar um exemplo. Glicemia de jejum igual ou superior a 92 miligramas por decilitro, glicemia após 1 hora igual ou acima de 180 miligramas por decilitro, e glicemia 2 horas, valor igual ou maior a 153 miligramas por decilitro. Esses níveis aumentavam em 1,75 vezes o risco do recém-nascido ali de serem grandes, né, para a idade gestacional. E também estavam ligados a maior hiperinsulinismo fetal, medido ali pelo peptídeo C no cordão umbilical. Né? A glicemia de jejum, inclusive, foi o parâmetro mais fortemente associado aos piores desfechos. Né? Isso reforça o que hoje é prática, né? Rastrear a glicemia de jejum já no início do pré-natal. Aqui no Brasil, é importante fazer isso, né? Porque o número de gestantes com sobrepeso e obesidade é bastante alto. Né? Então, o diabetes gestacional não é um detalhe, né? É um sinal de alerta. E quando a gente trata, a gente previne complicações agora e no futuro, inclusive diminuindo o risco da mulher evoluir para o diabetes tipo 2 depois da gestação. Então, o que a ciência mostra é claro, o rastreio precoce é essencial, o diagnóstico preciso é indispensável e o tratamento adequado faz toda a diferença. Então, mesmo em casos leves, a orientação é não tratar, acaba sendo uma negligência ali e transformando isso em risco. E com isso nós fechamos, né, esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, né? É importante trazer esses vídeos para conscientizar tanto os pacientes quanto a equipe de saúde, né? E aí a gente tem outros vídeos disponíveis no canal com outros assuntos que estão organizados em playlist, então você pode acessar com mais facilidade os conteúdos. A gente tem já um conteúdo bem extenso sobre diabetes, então você pode dar uma conferida. A gente vai trazer mais vídeos aqui ainda sobre esse assunto, tá? E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.